Quando o lugar é acolhedor, quando as pessoas são acolhedoras, a gente fica feliz em voltar. Que bom. E eu sou meio oferecida, se não me chamar, eu venho. É mesmo, né? Eu ofereço, se não me chamar, eu falo, se eu precisar lá, tem um dia pra mim. Porque é sempre bom, né? A gente tá conversando, tá discutindo, aprendendo. E eu falo que quando a gente está falando, a gente aprende mais. Na verdade, que quando a gente fala, igual eu que vou falar aqui, a necessidade de aprender mais do que quem está escutando. Então, se eu estou aqui para falar, eu estou precisando aprender mais. Mas é tudo que a gente reflete, que a gente fala sobre o Evangelho, sobre as palavras de Jesus, sobre as ações de Jesus, a gente sempre tem algo a aprender. A gente pode ler várias vezes a mesma passagem, a mesma história, mas sempre tem algo de diferente, né? Porque nós somos seres em evolução e como seres em evolução a gente tem sempre algo para evoluir, para melhorar, para aprender. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espiritismo, né? O Consolador Prometido. E antes da gente falar exatamente do Espiritismo, nós temos que falar um pouquinho do que veio antes. Veio antes entre aspas, porque a questão espírita sempre existiu, mas o espiritismo codificado por Kardec, sistematizado, tem pouco tempo, né? Vamos dizer assim. Mas a questão espírita, o espiritual, desde que nós somos criados por Deus, nós temos um espírito. Nós estamos evoluindo, tem a reencarnação. Então, antes dessa codificação, dessa sistematização de Allan Kardec, vieram outros, né, para poder ir abrindo o caminho. Porque, como eu disse, nós somos seres em evolução e hoje pelo menos por mim, eu posso dizer que a gente ainda está engateando, que a gente ainda tem muito que aprender, a gente tem muito que evoluir. Mas para chegar aqui, a gente precisa passar por outras e outras situações. Então eu vou falar um pouquinho sobre Moisés. Moisés era um médium, né, de efeito, que foi, digamos assim, escolhido por Deus para tirar o povo, os hebreus daquela época lá da escravidão. Eles foram escravos por muitos e muitos anos e eles acreditavam. Por que o povo hebreu foi escolhido? Porque eles acreditavam em um único Deus. Várias outras culturas, vários outros povos acreditavam em vários deuses, eram politeístas. E os hebreus acreditavam em um único Deus. Mas depois que eles foram escravizados, que eles estavam como escravos lá no Egito, o que aconteceu? Muitos foram se perdendo nessa crença. Muitos mantiveram firme a sua fé, a sua crença, mas muitos foram perdendo devido à convivência com os outros povos, com os egípcios, enfim. Então Moisés foi escolhido e Moisés fez grandes efeitos como médium, a abertura do mar, né, foi uma coisa incrível através da mediunidade dele, entre outras coisas que ele fez. E aí, quando Moisés conseguiu tirar aquele povo do Egito, que eles saíram da escravidão, eles estavam um pouco que perdidos, vamos dizer assim, porque eles seguiam que os seus donos, o faraó, né, ditavam para eles. Eles tinham que trabalhar, tinham que construir aquilo que os faraós mandavam e ponto. Saindo daquela servidão, indo para o deserto, o que eles iam fazer? Precisavam de leis para manter em ordem aquele povo. Leis que, digamos assim, hoje a gente vê, eram leis duras, rígidas, mas era necessário essas leis. Porque senão, como que Moisés ia manter aquele tanto de gente dentro da lei, andando retamente? Porque ele precisava passar o que Deus tinha dito para ele, enviado para ele fazer.
Mas muitos eram muito rebeldes, não entendiam. Muitos questionavam Moisés, apesar de Moisés fazer tantos feitos, eles presenciarem, eles verem, mesmo assim eles ainda tinham aquela, né? Será que é? Será que não é? Então, por isso que existiam as leis mosaicas, para colocar o povo hebreu na retidão. E crescer dentro da fé, entender o que Deus esperava deles. Aí, o que acontece? Era um povo endurecido, era um povo em formação, porque eles estavam saindo da escravidão e estavam vivenciando aquele momento a liberdade. Mas a questão da liberdade, eles não sabiam lidar com aquilo, por isso que precisavam das leis. E uma coisa que eu achei interessante, que eu estava pesquisando, que eles ficaram 40 anos no deserto. Esses 40 anos, uma das funções desses 40 anos, porque eu pensei, gente, mas 40 anos, por que eles ficaram tanto tempo no deserto? Vivendo, né, em barracas, aquela situação toda. E uma das situações era para renovar, digamos assim, para ver uma nova geração. E aquela nova geração que viesse já em liberdade e crescesse dentro das leis, seria mais fácil a condução dessas pessoas para a Terra Prometida. E aí, o que acontece? Nesse período, nesses 40 anos que eles ficaram no deserto, muitas pessoas que saíram do Egito, que saíram da escravidão, foram desencarnando e vieram uma nova geração, que aí era mais fácil de conduzir até a Terra Prometida e eles andarem, digamos, dentro da lei, porque era necessário. Naquela época era tudo muito assim, olho por olho, dente por dente. Mas era necessário, porque, como eu disse, eles eram um povo endurecido, e eles estavam aprendendo a lidar com a liberdade. Se Moisés fosse tratar com mais mansidão, com mais carinho, com mais amor, talvez ele não conseguiria. Tem uma passagem que quando Moisés vai para o monte, que ele fica 40 dias, que ele desce com os 10 mandamentos, eles já estavam um tempo no deserto, então eles já sabiam o que eles deveriam fazer, a quem eles deveriam, a sua fé. E mesmo assim, por apenas 40 dias que Moisés ficou lá, quando Moisés desceu, a coisa estava lá meio bagunçada. Né? Então eles começaram a questionar e falavam, não, a gente precisa de algo para a gente adorar. Foi quando fizeram um bezerro de ouro, né? E Moisés desceu e a coisa estava meio, né, bagunçada. Agora imagina se não tivesse leis severas, a coisa não ia fluir. E aí Moisés ele preparou, digamos assim, um caminho para Jesus. Porque quando Jesus veio, quando Jesus encarnou aqui na Terra, as pessoas já tinham, a maioria já tinha aquela ideia, ou pelo menos o povo hebreu, né, tinha a ideia de um único Deus, que a gente devia obediência ao único Deus, que toda a nossa fé, todo o nosso culto era para Deus. Então isso já Moisés já preparou. Depois de Moisés veio Jesus. Jesus até tem uma passagem que ele fala, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Então quer dizer que Jesus não era contra a lei. A lei é necessária, as leis são necessárias, porque nós ainda como povos, como pessoas ainda indisciplinadas, duras, egoístas, imagina se não tivesse lei, como é que não ia ser? Então, era necessário essas leis. Jesus não era contra as leis. Mas Jesus veio para nos ensinar de uma outra forma. Jesus veio para nos ensinar o que é o amor. Jesus veio para nos ensinar o que é caridade, o que é o perdão. Quando Jesus veio pregar, ele já não usava mais aquela questão olho por olho, dente por dente. Porque lá na época de Moisés, não era olho por olho, dente por dente. Era olho por 2 olhos, um dente por 10 dentes. Ou seja,
Se eu matasse o filho de fulano, o pai de fulano ia lá e matava toda a minha família. Não bastava só me matar, não. Tinha que dizimar minha família toda. Então, assim, é uma coisa, né, sem medida, discrepante, porque matou um, então vamos matar 10. Então, Jesus veio para poder apaziguar isso, mostrar que não é assim. Na passagem que ele fala, se te baterem em uma face, dê a outra. Ele não, dessa questão não é só, ele não fala só fisicamente, eu dar a minha outra face, o outro lado do meu rosto. Mas se te magoaram, releva, perdoa. Vamos aprender que Jesus, ele ensinava não só com palavras, mas com o seu comportamento, com o seu dia a dia, nas suas atitudes. E Jesus ensinava por parábolas, que era a linguagem que o pessoal daquela época utilizava. Era mais fácil para eles, na verdade, né, que eles usavam essa linguagem. Era mais fácil, através de parábolas, através de histórias, pegando exemplos deles lá na época, como a questão de pescar, dos peixes, que a maioria lá era pescador. Então ele utilizava disso para poder atingir a todas as pessoas daquela época. E aí veio Jesus, nos ensinou o que é o amor, o que é o perdão. E Jesus, antes dele desencarnar, ele falou que ia pedir ao Pai um consolador. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Lá no item 3, o Consolador Prometido. Se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, as 3 revelações. Revelação quando é algo que vem forte para modificar, para mudar não só um povo, mas como, né, uma era. Porque Jesus, ele encarnou há 2000 anos atrás. E até hoje, seus ensinamentos ecoam. Até hoje nós estamos lutando para poder seguir o que Jesus pregou. Então, primeiro veio Moisés, uma pessoa, Jesus, uma pessoa, e o terceiro não é uma pessoa. Esse Consolador não se personificou em uma pessoa, mas no Espírito de verdade, nos Espíritos que veio para nos ajudar, nos auxiliar, nos consolar. Por que Jesus disse isso? Essa questão que vos trarei um consolador, pedirei ao meu Pai que vos trarei um Consolador, porque Ele sabe que nós aqui, encarnados, nós passamos por provas, expiações, nós passamos por várias dificuldades, então nós precisamos de um Consolador para nos manter firmes, para lembrar que a gente está aqui e tudo que nós passamos aqui vai passar, que tudo é para o nosso crescimento, que tudo é para a gente conseguir a nossa evolução. Porque eu vou contar rapidinho para vocês uma história minha. Eu fui criada na igreja católica, mas eu era católica, né, praticante, frequentava, fervorosa, exatamente. Ia, participava de tudo. Mas eu sempre me simpatizei com a doutrina espírita. Adorava ler livro da Zíbia, romance espírita, gostava muito. E achava muito bonito a questão da doutrina espírita, como ajudava o próximo, como cuidava. Mas enfim, eu fui criada na igreja católica e ali eu permaneci por vários anos. Mas eu era muito questionadora. Eu chegava a questionar o padre por que
se Deus é tão justo, se Deus é bondade, se Deus é amor, por que tem tanto sofrimento? Aí o padre falava, minha filha, são os desígnios de Deus. Tem coisas que a gente não questiona. Tem coisas que é a vontade de Deus e pronto. Mas aquilo ali pra mim não era o suficiente. Eu não me conformava. Aí eu ficava, gente, mas não tá certo. Se nós somos tão falhos, nós como pai, como mãe, a gente quer o melhor para o nosso filho. Eu não quero que meu filho seja castigado. Eu não quero que meu filho sofra. Por que Deus, que é amor, por que Deus, que é bondade, vai querer que um filho seu sofra? Porque eu escutava, né? Eu aprendi que ou você ia para o céu, ou você ia para o inferno. Queimar eternamente no fogo do inferno. E que lá para mim não entrava na minha cabeça. E aí eu questionava e eu não tinha resposta. Não estou falando mal da Igreja Católica, jamais. Ela me deu uma base, me ensinou muita coisa, sou muito grata. Mas eu, Franciele, precisava de algo mais. Aí, depois que eu fiquei adulta, eu comecei a questionar, eu passei um ano sem frequentar, saí da igreja. Sem frequentar igreja nenhuma, local nenhum. Mas eu sentia muita falta. E eu queria estar em algum lugar, eu queria ouvir, eu queria aprender. Aí eu comecei a frequentar várias igrejas. Fui igreja evangélica, fui testemunha de Jeová. E para mim aquilo não entregava aquilo que eu buscava. Porque eu questionava, eu queria uma resposta para aquilo. Mas uma resposta coerente, uma resposta plausível. E aí, né, eu continuei frequentando alguns lugares, procurando, ia pulando de galho em galho até, né, uma hora eu vou me encontrar. E aí um dia uma amiga minha falou assim, Fran, eu estudava, fazia um curso técnico lá no Arama. Ela falou assim, Fran, tem um centro espírita aqui pertinho, vamos lá pra gente conhecer? Eu falei, opa, é agora, eu já me simpatizava com a doutrina, né? Falei, vamos. Então, desde então eu fui, gostei e nunca mais saí. Porque foi onde eu comecei a ter respostas para aqueles questionamentos meus. A doutrina espírita é melhor que as outras religiões? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas para mim, na minha necessidade, que eu precisava entender, que eu precisava conhecer, eu precisava de esclarecimento, ela foi uma doutrina consoladora. Porque eu precisava entender por que uma mãe enterra seu filho e não o contrário. Eu precisava entender por que uma criança morre de fome, enquanto outras vivem no luxo, têm de tudo. Aquilo lá não entrava na minha cabeça. Então a doutrina espírita, para mim, ela é consoladora, porque ela traz esclarecimento, ela me faz querer ser uma pessoa melhor, ela me faz buscar, ela me faz querer entender, querer ler. É uma coisa assim que também é acreditável, a quem muito é dado, muito é cobrado. E eu falo que ser espírita é uma responsabilidade muito grande. Que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque quando você tem o conhecimento, quando você sabe daquilo, o que é certo, o que é errado, e você fecha os olhos para aquilo, você tendo consciência, é uma coisa. Porque quando você erra na ignorância, que lá tem perdão. Né? Você fala, não, poxa, eu não sabia, eu estava ignorante. Mas quando você é consciente daquilo, meus irmãos, aquilo vai ser cobrado. Não é Deus que vai castigar, não é Jesus, não. A nossa consciência vai nos cobrar. Porque é tudo aquilo que eu sei que está aqui, tudo aquilo que eu estou falando para vocês, eu estou colocando em prática. Eu estou utilizando o que eu sei teoricamente para o bem, porque na teoria é tudo muito bonito, é tudo muito fácil, falar em perdão, falar em amor, na teoria é tudo muito fácil, mas no meu dia a dia, como que eu lido com isso? Será que eu estou
estou usando dos meus recursos financeiros que eu tenho para ajudar aquele irmão que não tem um pão para comer? Será que eu estou usando o meu tempo, o meu conhecimento para ajudar aquele que está precisando de consolo, que está precisando de uma palavra amiga? Nesses dias tão corridos, de tanta tecnologia, onde a internet nos leva para tantos lugares, que ao mesmo tempo que nós estamos mais conectados, nós estamos afastados uns dos outros. A gente não tem mais tempo para ouvir o próximo. E às vezes o que o nosso irmão do lado está precisando é isso. É só de um ombro amigo. É só de ter alguém que o ouça. Porque a gente não tem mais tempo para isso. Não sei se vocês já repararam, tem pessoas que é assim. Às vezes quando chega alguém e fala, nossa, estou passando por uma dificuldade, eu também. Nossa, minha vida não está fácil, está difícil. Mas eu fui no médico, eu descobri uma dor tal, mas não sou também. Nossa, eu arrumei uma dor aqui nas costas, que eu custo andar. É uma disputa. É uma disputa quem tem mais problema, quem tem mais dor, quem tem... Sabe, a gente não sabe colocar a nossa dor no bolso e ouvir. A gente não sabe colocar a nossa dor no bolso e ajudar o próximo. A gente quer sempre mais para nós mesmos. Eu quero mais. Eu quero mais recursos financeiros. Eu quero mais atenção. Eu quero ser o centro do mundo. Eu quero ser o centro das atenções. Como assim? Fulano não me deu atenção, eu falei que minha cabeça está doendo e passou por isso, passou despercebido, passou batido. Então a gente sempre está querendo mais e mais. E nós deixamos de pensar no próximo. E aí, aqui embaixo fala justamente isso. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo? A gente é feliz sofrendo? Como que a gente é feliz sofrendo? Resignado. Resignado, né? Não sabe, como se achar feliz sofrendo, não sabendo por que sofre. Tá aí o porquê do Espiritismo, seu Consolador prometido. Porque ele nos esclarece. Ele nos traz a verdade. Por que eu sofro? Por que eu passo por problemas? Por que nosso irmão está agora, nessa época de frio, lá na rua, passando frio, passando fome? Deus é injusto? Deus me escolheu para eu ter um emprego, para eu ter uma casa, e escolheu ele para ele ficar lá na rua, passando fome, passando frio? Então, o Espiritismo nos traz isso, nos traz o porquê das nossas mazelas. Que a culpa não é de Deus, a culpa é exclusivamente nossa. Ou eu fiz alguma coisa na vida passada, nas minhas existências passadas, ou eu fiz nessa vida e eu não me dou conta disso. Eu tenho que ter essa consciência. O Espiritismo nos traz essa consciência. Onde que eu estou errando? O que eu preciso melhorar? O Espiritismo, ele não fala, você tem que melhorar o seu irmão, você tem que melhorar a sua mãe, sua esposa, seu esposo. Não. Você tem que se melhorar. Você tem que buscar a sua evolução. E não a evolução do vizinho, a evolução do seu pai, da sua mãe. E somos espelhos, né? Exatamente. Somos espelhos. O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação na Terra, onde o homem espia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares, que conduzem à cura, e são a depuração, que assegura a felicidade nas existências futuras. O que eu estou fazendo hoje? Hoje eu estou preparando o meu amanhã. Se hoje eu não olho para dentro de mim, se eu sou uma pessoa egoísta, eu estou plantando o meu amanhã. Não tem como hoje eu plantar arroz e amanhã eu querer colher feijão. Não tem como. Isso é coisa, né, tão óbvia. E às vezes a gente leva tantas existências, tantas encarnações para a gente aprender. E a gente está aí
como se diz, aos trancos e barrancos, a gente aprende um pouquinho hoje, cai, dá 2 passos para trás, amanhã levanta e fala, opa, peraí, deixa eu voltar pro prumo. E assim a gente vai tentando, né, meus irmãos? Porque o importante não é você não cair. O importante é você cair, saber, opa, eu errei, eu caí, mas eu tenho que buscar forças para levantar. Você não pode permanecer lá caído. Você tem que buscar forças para levantar e continuar caminhando. Porque a nossa vida é essa. É tropeços, é tombos, são tombos, a gente cai, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Assim a música lá. E assim a gente vai seguindo, a gente só não pode parar. A gente só não pode parar. Isso é uma coisa que é impensável, a gente parar, né? A gente não pode desperdiçar nenhum momento da nossa existência. A gente tem que buscar sempre estar aprendendo. E aí, o Espiritismo é diferente do que Jesus, como Jesus falava, ele não fala por parábolas, por enigmas. Não, o Espiritismo é claro. O conhecimento está aqui para quem quiser buscar. O conhecimento está aqui. Nós temos a obra de Allan Kardec, nós temos tantos outros irmãos que vieram, trabalharam muito para isso, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, para trazer o quê? Trazer conhecimento para a gente. E o conhecimento está aqui. Hoje o conhecimento está tão fácil. Eu falo assim, a questão do acesso. Você não consegue comprar um livro? Tem internet, tem o YouTube, tem os audiolivros, você consegue acessar gratuitamente. Às vezes o que nos falta mesmo é boa vontade. O que nos falta é questão de falar, não, peraí, vamos aproveitar o tempo, vamos ler um pouquinho, vamos ouvir, vamos buscar. Dicionário. Tá tudo aí nas nossas mãos, né? Eu uso muito dicionário. Que coisa boa. Hoje em dia o pessoal não sabe nem o que é dicionário. A gente que é mais experiente, né? Na escola a gente aprendeu com o dicionário do lado, né? A gente tinha lá o pessoal fala o pai dos burros, né? Hoje em dia o Google tá tão fácil, né? Você fala lá, o que é a palavra tal? O que significa? Lá já joga, né? Um monte de significado. Eu estou lendo um livro do Divaldo, Transição Planetária. Mas tem umas palavras que eu não entendo. Eu disse, bem, eu sou ignorante, deixa eu ver o que significa essa palavra aqui. O senhor falou em um livro do Divaldo, eu tenho muita dificuldade com a Joana de Ângeles. Eu acho assim, os livros dela, que o Divaldo psicografou, maravilhosos. Mas eu sento assim, eu falo, meu Deus. A gente tem muito que aprender, a gente, né? Tem muito que aprender. Então tem coisas, tem frases que eu leio 2, 3 vezes. Tem palavras que eu vou lá, olho o significado, busco. Porque eu falo, meu Deus, o que é isso? O que ela está querendo dizer? Olho o significado, leio a frase. Ah, não, peraí, não fez sentido não, deixa eu ler de novo. Então assim, não é fácil. Mas ainda bem que a gente está tentando, né? Imagina se a gente achasse difícil, não, isso aqui é muito difícil, quer não. Porque, com certeza, em outras encarnações nós fizemos isso, né? Não, isso é difícil, deixa pra lá. Vou, como se diz, ficar aqui na minha zona de conforto. Gente, tem muito isso, né? O que é confortável pra gente, a gente quer ficar, a gente não quer sair do lugar. E aí o Espiritismo, ele é consolador por diversos motivos. Ele esclarece sobre a vida e sobre a morte. A gente brinca que o Espiritismo matou a morte, né? Que a gente não tem morte. Existe a morte do corpo físico, né? Isso é fato, mas o nosso espírito, ele é eterno. Ele vai nascer e renascer quantas vezes for necessário. Então o Espiritismo, ele é consolador por isso. Ele explica de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que eu estou aqui, por que eu passo por sofrimentos. Comunicação com os espíritos. Comunicação com os espíritos que nos traz tanto consolo, tantos livros, que foi através da psicografia, da mediunidade,
né, dos nossos irmãos que nos trouxe tanto conhecimento, tantas cartas consoladoras que vêm trazer consolo para aqueles que estão desesperançosos, que estão procurando um consolo, um alento, né? Estudo da moral, o Espiritismo nos leva a isso, a nossa reforma íntima. Como eu disse, o Espiritismo não fala para você reformar o próximo, reformar seu pai, sua mãe, seu marido, não. É você, para olhar para dentro de você e ver o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado. Eu falo que depois que eu descobri o Espiritismo, que eu comecei a frequentar, eu falei, Jesus, eu preciso recuperar o tempo perdido. E aí você fica naquela afobação e aí, falei, peraí, calma. A gente não vai conseguir tudo do dia para a noite, né, meus irmãos? A gente não vai conseguir. Mas a gente tem que ter a consciência de que nós estamos aqui para aprender. E tudo aquilo que eu puder aprender, que eu puder absorver, é positivo para a minha evolução. Eu não vou desencarnar agora, depois dessa encarnação eu vou virar anjo. A natureza não dá salto, né? Nada é do dia para a noite. Mas a gente tem que ter essa consciência de aproveitar o nosso tempo. Como eu disse, consolo das dores, dos sofrimentos, né? Porque o Espiritismo, ele traz isso. Ele nos explica, nos traz a verdade. E nós temos que ter a sabedoria de usar essa verdade. De como nós vamos usá-la na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa existência. Para fechar, meus irmãos, aqui tem no Evangelho segundo o Espiritismo, na contracapa, tem uma mensagem pequenininha, mas eu achei tão interessante, que fala assim: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, o conhecimento nos leva a isso, nos leva a entender o que está acontecendo conosco, de uma forma geral que eu falo, de uma forma da humanidade, o que está acontecendo com a humanidade, por que nós estamos passando por certas situações, o porquê da transição. Então, pelo menos para mim, como eu contei a história que eu fui em busca, o Espiritismo para mim foi e é o Consolador prometido que Jesus falou que ia pedir ao Pai para enviar. E eu tenho certeza que também para muitas outras pessoas que sofrem, que choram por ente querido, que está desesperançoso, que não sabe o que fazer. Porque eu tenho certeza que alguns de vocês, que todos vocês em algum momento da vida teve esse questionamento. Meu Deus, por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Então, muitas das vezes, quando nos falta essa esperança, o Evangelho nos traz. O Evangelho nos traz esperança, nos traz acalento, ele nos conforta e nos leva a ter fé no futuro. Não só nesse futuro, nessa vida atual, dessa existência atual, mas fé no futuro em outras existências que nós teremos. Bom, meus irmãos, era isso que eu queria ter passado para vocês. Você me contou da sua mãe, quando você falou para ela que estava lendo os livros. Conta para nós. O que eu contei? Dos livros espíritas. Não foi você que me falou, que você contou para sua mãe sobre que estava lendo os livros espíritas, que você ficava com medo dela descobrir? Não. Não? Não foi eu não. Então estou confundindo. Você começou a contar meio... Não. Porque você falou da questão, aí dessa questão de ler o livro dos espíritos, contar para a mãe. O que acontece? Minha mãe é católica, ela não é tão praticante. Ela é católica aquela assim, sabe? Vai de vez em quando para a igreja. Mas, quando eu era menina, que eu era adolescente, a minha família toda era católica. Então tinha um pouco de... não sei se era preconceito, se era receio de outra religião. E o Espiritismo
infelizmente, ele tem essa questão do preconceito, muitas das vezes por pessoas que não conhecem. Muitas pessoas às vezes falam assim, qual que é a sua religião espírita? Mas é da mesa branca? Macumbeiro? Macumbeiro? Como é que é? Você faz trabalho? Por quê? Por falta de conhecimento. Chamamos que o demônio. Não é? Igual a questão da mediunidade. Você ouve o quê? A voz do demônio. O demônio Não existe vida após morte. Não. Não existe. Os mortos não falam. Os mortos não falam. Morreu, acabou, não é? A gente escuta Tudo muito baseado disso. na Bíblia, né? Que eles falam para nós que a gente está seguindo errado porque está baseado ali na Bíblia. Exatamente. Porque está baseado na Bíblia. Mas aí o que acontece? Quando teve essa ruptura, que eu saí da igreja católica, que eu fui procurar em outras religiões, que eu fui pro espiritismo, minha mãe ficou assim, meio com o pé atrás, né? Tipo assim, mas você vai mexer com isso? Como é que é isso e tal? Aí hoje ela é tranquila, porque ela vê que não é nada daquilo. Muitas pessoas têm preconceito, porque não conhecem. E para quem fala que a gente não segue a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo é o quê? O Novo Testamento todinho. Por que a gente não trata, a gente não estuda tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, como eles falam? Porque o Antigo Testamento fala antes de Jesus. Jesus, como é o nosso modelo e guia, nós nos espelhamos nele. Então a gente estuda, a gente lê o que ele fez, o que ele pregou, os passos dele. Também tem uma coisa, lá antes de Jesus, era uma linguagem totalmente diferente, era época diferente. Como eu citei Moisés precisava meio que usar do temor. Você tinha que ter medo de Deus. Você tinha que temer a Deus para poder você obedecer. É igual a geração passada, nossos pais, os seus pais. Nós não vivíamos assim, uma geração diferente, que era mais, a gente tinha mais medo dos nossos pais do que respeito, porque a gente tinha medo. E a geração de hoje é totalmente diferente. Eu acho que é um pouquinho meio por isso. Né? Sim, verdade. Porque é o medo. Então Moisés, por exemplo, ele usou muito dessa questão do medo. Tipo, uma questão aqui, naquela época as pessoas não tinham entendimento para entender de outra forma. Então naquela época era necessário isso. Até hoje, né, gente? Tem gente que se não for ali, olha, Deus vai te castigar. Então muitas pessoas ainda caminham pelo medo e não pelo ensinamento, pelo conhecimento, pelo saber, que é o que o Espiritismo traz, o conhecimento. O Espiritismo proíbe alguma coisa? Não proíbe. O Espiritismo não proíbe nada. Eu nunca cheguei numa casa espírita, numa palestra espírita e escutei, olha, você não faz isso, você não faz aquilo, não pode, é pecado, você vai para o inferno, não. Aqui o Evangelho, ele nos dá instruções, ele nos dá o caminho. Como você vai percorrer esse caminho é com você. Só que depois do conhecimento, igual eu falei, a quem muito é dado, muito é cobrado. Se você sabe que está fazendo errado, você será cobrado por isso, né? Mas então, meus irmãos, gratidão por me ouvirem, gratidão por mais esta noite. Espero ter passado um pouquinho, né, do que é a nossa doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, né, que nos fortalece, que nós possamos continuar fortalecidos, né? Que Deus, o Mestre Jesus, nos tragam esse fortalecimento, que a gente não esmoreça, apesar dos problemas, apesar das dificuldades que todos nós temos. A gente sabe que não é fácil, que tem dia, que, né, a gente tem que respirar, pedir a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais para nos ajudar. Que apesar de todas as dificuldades, que nós possamos nos manter firme no nosso propósito, que é a nossa evolução. Gratidão, meus irmãos.